provisão financeira, pela nossa saúde. Obrigado, ó Deus, pelos meios de graça que o Senhor confiou a cada um de nós. Obrigado porque somos família de Deus, peregrinos em terra estranha, temos uma cidadania e é celestial. O Senhor transformou a nossa vida. Obrigado porque somos nova criatura, filhos e filhas do Senhor. Aleluia! Exaltado seja o teu nome, em nome de Jesus. Continua, Senhor, operando o seu poder sobre a nossa vida como igreja, IPB Boas Novas e tantas outras igrejas, Manaim, a cada um de nós, que possamos exercer esse ID, anunciar ao mundo, Pai, essa palavra tão preciosa, esse evangelho tão poderoso, que continua alcançando, ó Deus, pessoas em todos os lugares do mundo, porque é o poder da sua palavra. Muito obrigado mais uma vez pela vida do pastor Wander. Nos conduza a esse tempo que seja precioso de edificação. Oramos agradecidos no nome precioso santo de Jesus. Quem crê e recebe diz amém. E as palmas adoram o nosso rei. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Pode se assentar. Pastor Wander, por favor. Não, assim, está ótimo, até melhor, está bem. Muito bem, meus irmãos, bom dia, prazer estar de volta aqui. E hoje uma data especial, eu sei que alguns já votaram, outros ainda vão votar, né? E é importante, acho que a gente aprende também com a Reforma Protestante que é nosso papel participar do nosso mundo, do nosso tempo. Nós estamos aqui também para mudar esse mundo, transformar o que existe aqui. E tanto Lutero quanto Calvino, a gente vai falar bastante hoje de Calvino, foram líderes que se preocuparam com as questões do seu tempo, questões sociais, as questões da educação, da saúde. O trabalho feito lá em Genebra pela Reforma foi um trabalho exemplar para o mundo. Então, sejamos a favor deste ou daquele candidato, não importa. O importante é que a gente participe, que a gente esteja lá cumprindo também o nosso papel. A gente vai hoje dar continuidade ao que vimos ontem, e eu começo com aquela observação que está no título, reflexões para os nossos dias. Né? Por que nós estudamos o passado? O pessoal gosta de brincar, né? Quem vive do passado é professor de história, né? Então, falava também que os torcedores do Santos viviam do passado, mas é uma maldade, né? Falar isso com o pessoal que torce para o Santos. Na verdade, por que a gente estuda o passado? A gente estuda o passado para entender o nosso presente, porque nós somos hoje o que o passado desenhou e projetou. Tem uma frase da filosofia chinesa, muito antiga, que diz assim: você quer entender como será o futuro? Estude o passado. No passado existem sinais de como será o futuro. Um dia haverá um reencontro do passado e do futuro. A Bíblia diz que um dia o que já foi passado voltará a ser futuro novamente. Deus fará tudo novo. O antigo lugar em que o ser humano viveu antes da queda voltará a ser o futuro. O livro do Gênesis começa mostrando um jardim e o livro do Apocalipse termina mostrando esse mesmo jardim reconstruído. Então, o que nós pensamos de futuro voltará a ser um reencontro com esse passado. Então, Jesus, os apóstolos, tudo que eles fizeram, 21 séculos passados, um dia será um tempo de reencontro conosco e com todos nós que estamos aqui. Então, eu queria falar um pouco nessa manhã sobre isso, o que a reforma tem a ver também com os nossos dias, com esse presente.
E só para a gente relembrar aqui, vamos fazer um teste lá. Olha só, ontem vimos 2 temas. A provisão de Deus na vida de Martinho Lutero. Então, Lutero, a pessoa certa, no tempo certo e no lugar certo. Vimos também o item 2. Por que foi necessária uma reforma na igreja? Você não vai reformar o que não precisa de reforma. Quando a coisa não está legal, a casa, seja o que for, já bom, estou precisando fazer uma reforma aqui. E era a realidade da igreja. Então, Lutero e outros perceberam, essa igreja não está bem, está problemas. Então, vamos começar uma reforma, e foi o que aconteceu. Então, vimos ontem 10 itens, 10 temas que eram necessários para uma reforma. Muitos outros, mas vimos 10. E na manhã de hoje, continuando, a gente vai ver 2 temas ali. O primeiro, quais mudanças a reforma protestante trouxe para a igreja e para o mundo? O que mudou de fato? Que igreja nova é essa que surgiu? E finalmente ali, como surgiram as igrejas protestantes, que a gente chama de igrejas reformadas, e a sua expansão. Como é que elas se espalharam pelo mundo e chegaram até aqui. Ontem eu dizia que Londrina tem um privilégio de ser uma das cidades do Brasil que começou com a fé protestante. São poucas as cidades do Brasil em que a igreja protestante começou primeiro. Geralmente é a igreja católica que chega na praça ali, principal, faz ali um templo, uma capela e começa a cidade. Pode ver que a maior parte das cidades da região aqui tem nomes de santos, né? Santa Bárbara, Santo Antônio, São Jerônimo. Não é assim? Santa Cecília. Porque começou com o catolicismo. Londrina não. Londrina começou com os protestantes. A primeira igreja surgida em Londrina é uma igreja protestante, presbiteriana independente. Tem um templo até hoje lá na rua Mato Grosso, que está protegido, inclusive, pelo patrimônio histórico, nem pode mexer mais, né? Naquele formato. Porque é a primeira igreja que nasceu em Londrina, junto com a igreja metodista. A igreja metodista vem em seguida, com um trabalho em parceria com a igreja independente, mas a primeira família que chega é uma família de presbiteriano independente do interior de São Paulo. E uma mulher, Maria Teresa, chega com uma Bíblia na mão, já sabia ler a Bíblia, e começou a dar aulas de escola dominical para as crianças, começou na sua casa o primeiro culto evangélico em Londrina. E daquele trabalho, então, surgiu a igreja independente e depois a igreja metodista. E veja o que é Londrina hoje, uma cidade com, entre as 10 com o maior número de evangélicos no Brasil. A igreja católica só chegou em 1934, em Londrina. Em 1932, já havia o trabalho protestante. Por quê? Porque os ingleses que vieram colonizar essa região eram também protestantes, alguns deles. E um deles, inclusive, depois se tornou membro da primeira igreja batista aqui em Londrina, e morreu aqui em Londrina, está sepultado aqui em Londrina. Os primeiros ingleses, né, que chegaram na primeira caravana em 1929, abrindo uma picada no meio da mata de Jataizinho até Londrina, né, andando por uma trilha de indígenas que havia, e chegaram em 21 de agosto, né, 29 de agosto, melhor, ali na região do Marco Zero, onde está ali o Shopping Boulevard hoje. E ali, numa clareira, construíram ali as primeiras casas de lona para iniciar Londrina. Isso há 90 anos. E, então a gente tem, né, George Clegg Smith, que chefiou essa primeira caravana, com 7 ingleses que chegaram aqui. Ele era da Igreja Batista. E há relatos de que ele fez as primeiras orações aqui em Londrina, né, abençoando essa cidade para ser uma cidade da fé protestante, da fé que poderia testemunhar daquilo que os reformadores um dia pregaram. Enfim, mostrando para os irmãos como que esse passado do século XVI está aqui também, perto de nós, perto da gente. Bom, então, dito isto, a gente vai hoje abrir aqui com esse primeiro item. E a ideia é que nós, depois, no final, tenhamos um tempo para perguntas. Eu vou falar um pouco aqui, né, e depois, ao final, eu quero controlar o tempo aqui para que vocês tenham um tempinho aí para perguntar, interagir, enfim. Então, vamos seguir com a parte 3, que é a primeira pergunta dessa manhã. Quais mudanças a reforma protestante trouxe, de fato, para a igreja? E
a gente tem que falar hoje, então, de um movimento de reforma que teve alcances assim enormes. Surgiu o protestantismo. Vamos lembrar aqui o número de cristãos no mundo hoje. Nós temos no mundo hoje, em termos de crença, em torno de 2 bilhões, B de bola, 2 bilhões de cristãos, incluindo todos, católicos, romanos, ortodoxos e protestantes. A população do mundo hoje está perto de 8 bilhões já, né? Desse total, 2 bilhões são cristãos, 1,6 bilhão ou bilhões são muçulmanos, e 16 milhões, com M, milhões, são judeus. Então nós temos hoje, aí em torno de, praticamente a metade da população mundial que professa a fé monoteísta, né? Que tem um Deus só, que é o Deus de Abraão, independente aí das diferenças doutrinárias, enfim, teológicas, entre muçulmanos e judeus. Cristãos, então, 2 bilhões, metade é protestante. Nós temos em torno de 1 bilhão de protestantes no mundo. E o protestantismo que surgiu ali, naquele momento, ele trouxe mudanças teológicas, doutrinárias muito importantes. Por exemplo, ali eu pontuei algumas. Primeiro, a restauração da Bíblia, da leitura da Bíblia. Só o clero podia ler a Bíblia, lembra? Vimos isso ontem, em latim. Uma língua estranha para o povo. As pessoas ouviam. Hoje, a gente vindo para cá, você vê ali na frente das igrejas católicas, as pessoas levando uma Bíblia, não é? O católico leva a Bíblia hoje para a missa também. Você vê na televisão os padres lendo a Bíblia. Isso, gente, é coisa nova, isso é recente. Andar com Bíblia era coisa de crente. Os crentes. A gente vai, o pastor Ricardo falou ontem, né, e conversando ali com o reverendo Isaías também, talvez no ano que vem a gente faça uma terceira parte aqui, falando da igreja no Brasil. Como é que a igreja chegou ao Brasil e chegou ao norte do Paraná? Só para dar um pequeno exemplo. Aqui nós tivemos em Cambé, em 1941. Londrina tinha 10 anos, estava começando aqui. Tivemos uma queima de Bíblias na praça da cidade de Cambé, em frente à igreja matriz. Bíblias protestantes. Porque os crentes davam Bíblias de presente aos católicos. Estratégia de evangelização, né? Comportores. Então espalhavam Bíblias nas fazendas, nos sítios, davam de presente para um parente. A pessoa ganhava aquilo, agradecia, mas tinha que esconder em casa, já escondido, porque se o padre soubesse, né? E a pessoa ia lendo aquilo ali de forma escondida. Puxa vida, olha só. Em português. O que aconteceu? Em 1941 veio uma missão de capuchinhos, missionários católicos de Aparecida, fazer uma campanha aqui na região. E eles descobriram que essas Bíblias estavam espalhadas nas famílias católicas. O que eles fizeram? Passaram de casa em casa, no sítio, nas chácaras, né, recolhendo Bíblia que os crentes haviam doado. Reuniram centenas de exemplares e fizeram um ato público em frente à igreja matriz lá de Cambé, ao meio-dia, uma queima de Bíblias, cercado de uma música com cânticos. Estamos purificando a igreja dessas heresias perigosas, dessas ideias heréticas de Lutero, dessa Bíblia falsa que Lutero traduziu. Gente, isso em 1941 aqui. Na minha pesquisa de doutorado, eu entrevistei testemunhas que presenciaram, evangélicos, presbíteros, líderes da igreja de Cambé, que estavam presentes assistindo à queima de Bíblias. Não se podia ler a Bíblia. Então, a reforma protestante, ela trouxe a Bíblia ao povo, ela devolveu a Bíblia às pessoas. E isso foi um dos grandes marcos da mudança. A reforma protestante trouxe a salvação pela fé, mediante a graça de Deus, né? Pela graça por meio da fé. Eu não preciso de boas obras, eu não preciso fazer caridade para merecer salvação. Eu não tenho como merecer a salvação. A salvação é uma graça dada a quem crê, a quem reconhece que não pode fazer nada. Eu preciso ser salvo.
A reforma trouxe Jesus como o único mediador. Nós vimos ontem aqui o culto a Maria. Por que surgiu? A importância dela, a intercessora. A Idade Média, a Igreja Católica, Maria era o grande centro do culto até hoje. A reforma disse não. Apenas Jesus é suficiente. É único. O sacerdócio, todos os cristãos, todos podem ter acesso a Deus. Agora não preciso mais ir ao confessionário, não preciso mais pedir que o padre me leve para Deus. Eu posso, sozinho, orar, dobrar meu joelho e falar com Deus. Deus vai me ouvir. Eu posso pregar, posso testemunhar. Então, são mudanças assim fundamentais que naquele tempo impactaram a igreja. Vários países se tornam protestantes, vários países europeus inicialmente, e a reforma será então um caminho de mudanças, de rupturas, mudanças que trouxeram países novos como a Holanda, como a Inglaterra, a Suíça, a gente tem Dinamarca, além da própria Germânia, a grande Germânia. São inúmeros países que vão aderir à reforma protestante e vão lentamente substituindo o catolicismo pelo protestantismo. E essas nações protestantes vão se projetar como nações muito, muito grandes. E são elas que vão impactar o mundo. Os países mais desenvolvidos, em termos de educação, de avanço, de conhecimento, de universidades pelo mundo, são países protestantes. Eu falei ontem, em um século, zeraram o analfabetismo nesse país. Então, o protestantismo ele impulsionou a mudança na história, de um modo geral. Então, a influência da reforma ela não se restringe só à questão religiosa, ela tem desdobramentos políticos, sociais, culturais, econômicos. A reforma trouxe uma outra visão de mundo e de sociedade. E eu vou mostrar exemplos daqui a pouco, né? Do que aconteceu lá em Genebra, por exemplo, mas queria retomar aqui esses dados, só para a gente ter uma noção. Por exemplo, na educação. Veja esses números. 5% apenas da Europa sabia ler no século XVI. Era um mundo de pessoas analfabetas, guiadas, né, por quem sabia ler. A reforma disse, cada templo será uma escola. Vamos ao templo culto, celebração, mas do lado vai ter uma escola, para alfabetizar as crianças e os adultos. Olha o que aconteceu. Em menos de um século, ou dentro de um século, não havia mais nenhum analfabeto nos países protestantes. Uma revolução. Você é alfabetizado para você poder ler a Bíblia. Como a Maria Teresa, que veio aqui para Londrina, agricultora, e trouxe a fé protestante aqui para essa cidade. O livro foi disseminado, a Bíblia se espalhou, a imprensa, criada por Gutenberg, vimos ontem, permitiu que rapidamente as Bíblias começassem a circular, traduzidas por Lutero. A criação de universidades, as maiores universidades do mundo são protestantes, até hoje. Vamos ver o exemplo de Genebra. Aqui tem um recorte bem importante. Genebra é uma cidade na Suíça e, na época, foi escolhida para a implantação da reforma. Levar a reforma protestante para a cidade de Genebra foi um teste de fogo. Por quê? Porque Genebra era uma cidade não muito grande, tinha 16 mil habitantes, para a época uma cidade média. Claro, hoje é uma cidade pequena, 16 mil, mas na época uma cidade média. Mas Genebra é um grande desafio. Por quê? Porque Genebra era considerada a cidade mais dissoluta naquele momento, né? Aqui está 5 mil, como é que está? 6 mil, são 16... Ah, tá, esses aqui são os refugiados, depois eu vou falar deles. A cidade de Genebra era uma cidade considerada profana, imoral. Em Genebra havia toda sorte de casas noturnas, casas de prostituição. Era a cidade sem regra, a cidade livre, onde você podia ir praticar o que você quisesse. Cidade das jogatinas. Uma cidade depravada, sem regra, sem moral, sem controle religioso. E aí um jovem chamado Guilherme Farel pensou o seguinte, bom,
Vamos fazer um teste? Vamos tentar levar a reforma para a cidade de Genebra? E vamos ver se a reforma consegue mudar essa cidade? É igual, né, Jonas indo para Nínive. Ir para lá é... Tanto é que Jonas tentou fugir, né? Conseguiu se esconder porque era muito arriscado, era muito perigoso, até perder a vida lá. Mas Guilherme Farel, impactado pela reforma, resolveu levar a reforma para lá. Quando ele chegou na cidade, ele viu o tamanho do desafio. Ah, puxa vida, estou pregando no deserto. Mas aí ele ficou sabendo de um outro jovem, que também estava recém-formado em Direito, que também estava estudando teologia, estava escrevendo livros teológicos, chamado João Calvino. E João Calvino passou pela cidade de Genebra numa viagem, passou uma noite lá, dormiu em Genebra, e aí o Guilherme Farel ficou sabendo, foi lá, o visitou na pensão e disse, olha, fica em Genebra para me ajudar. Vamos implantar a reforma aqui. Calvino tentou, disse, não, eu tenho outros compromissos, tenho que ir para Estrasburgo. Falou, não, mas vamos ficar, Deus está te chamando para cá. Resumindo, ele aceitou o desafio, ficaram lá, iniciaram o trabalho de reforma, e foi muito difícil. Tanto é que 3 anos depois que eles iniciaram o trabalho, eles foram expulsos da cidade. Foram expulsos, tiveram que ir embora. Mas 3 anos depois, a própria cidade resolveu chamá-los de volta, percebendo que eles tinham ideias importantes de mudança. E aí eles voltaram. Tanto o Farel quanto o João Calvino. Quando eles voltam para Genebra, eles implantam o projeto de reforma. E olha o que vai acontecer na cidade. A cidade ficará conhecida como a cidade dos refugiados. Mais de 6.000 pessoas estavam paradas em casas de abrigo na cidade de Genebra. Eles foram criando espaço para acolher aqueles que não tinham onde viver mais. Por quê? Por 2 motivos. A Europa, naquele momento, passava também por epidemias. E as cidades que tinham pessoas contaminadas com essas doenças, elas expulsavam as pessoas. As cidades eram muradas, elas punham por lá de fora do muro. Não, aqui você não pode ficar, porque se você ficar, você vai contaminar os outros. Bom, nós vivemos recentemente aqui um problema de pandemia. A gente viu o que era. Não poder sair na rua, não poder conviver. Imagina isso aqui, gente, século XVI, você não tem vacinas, não tem nada. Tem que contar com a sorte. Então as cidades expulsavam os doentes. E eles tinham que ir embora para as estradas, morar em cavernas, isolados, e morrer. O que aconteceu em Genebra? Eles criaram uma estratégia. Eles criaram um hospital para atender os flagelados. Um hospital que foi construído com muito esforço, com muito empenho. Calvino levou para lá os melhores médicos que existiam. Vou falar daqui a pouco da mulher dele. A mulher dele era enfermeira, chamaria Delete, uma enfermeira padrão, uma mulher bem formada nessa área, que o ajudou a criar o hospital. E ali eles começaram a receber os refugiados, que vinham, então, por doenças. As cidades não queriam, Genebra acolheu. Criaram as casas de amparo para as famílias morarem, para serem tratadas, cuidadas. E a cidade de Genebra também recebeu os perseguidos pela religião. Os protestantes estavam sendo perseguidos em outros lugares, foram encontrar em Genebra uma casa e um abrigo. E isso foi revolucionário, isso mudou a realidade de saúde. E o Hospital de Genebra se torna modelo para o mundo. É possível tratar as doenças. É possível cuidar das pessoas, salvar vidas. E a reforma mostrou que era possível. Outra coisa, eles criaram a Academia de Genebra, que veio a ser a primeira universidade protestante do mundo. Existe até hoje lá essa universidade de Genebra, uma das maiores do mundo. E a Universidade de Genebra, ou a academia naquele momento, ela criou alguns cursos, que eram clássicos, né? Medicina, Direito, Teologia, mas também Pedagogia, Engenharia, enfim, cursos básicos, né? Voltados também à agricultura. E eles foram formando ali os futuros profissionais, que seriam protestantes que iriam impactar o mundo com as suas profissões. Calvino dizia, cada profissão é um sacerdócio. Não importa se você é um médico, é um professor, é um agricultor, você vai servir a Deus com a sua profissão. Nós vamos mudar o mundo com a profissão. E em Genebra,
Todos exerciam a profissão para o bem comum. A cidade de Genebra se tornou modelo. Não havia nenhum analfabeto, todas as pessoas doentes eram tratadas, a criança tinha educação do berçário ao curso superior, pagos pelo Estado, porque era uma cidade-estado. Dali saíram pessoas profissionais para atuar em vários lugares do mundo. Ali foi criado o primeiro curso de teologia protestante, de forma mais oficial, e ali Calvino, com outros, passaram então eles a formar os futuros pastores, missionários, que saíram pelo mundo pregando. Líderes muito importantes, se formaram em Genebra, como John Knox, que depois vai levar a fé protestante, presbiteriana para a Escócia. Então, havia em Genebra uma cidade modelo. Em 20 anos, eles mostraram para o mundo que era possível construir um mundo novo, um mundo diferente. Houve um tempo em Genebra que a cadeia, a prisão, ficou com as portas abertas, não tinha mais quem prender, que não tinha mais furto, não tinha mais roubo. O pessoal brincava, se ia visitar a cadeia para tomar cafezinho, bater papo, porque não tinha mais ninguém para prender. Não sei se vocês sabem, até hoje, em Genebra, é uma cidade que você não tem furto. Você pode deixar a casa aberta, o carro aberto, a bicicleta ali sem o cadeado, Você vai voltar, vai estar no mesmo lugar. Há pouco tempo, um professor nosso lá da Faculdade Sul-Americana esteve lá em Genebra, inclusive fez um curso aqui na Academia de Genebra. Ele estava dizendo que é impressionante. Você vai na rua e você chega numa banca, uma casa de café, você chega ali, não tem ninguém vendendo, não tem ninguém. Mas como é que eu vou comprar? Não, você mesmo compra. Então você pega o livro, pega o jornal, você prepara o seu café ali, serve tudo, o lanche. Aí você mesmo vai ali, coloca o cartão, paga e vai embora. Autoatendimento, autosserviço. Mas não tem ninguém vigiando, não precisa. Vocês imaginam um lugar assim? Aqui no Brasil, se fizer isso aí, leva embora até a casa, tudo. Você volta ali. Recentemente, Londrina está roubando a casa, mas não é furtando alguma coisa da casa, roubando as casas. Alguém chegou lá saiu de férias, quando voltou, era uma casa de madeira. Quando ele voltou da praia, chegou lá, não achou mais a casa. Demoliram a casa inteira de madeira e levaram embora, Então, são valores que a sociedade, que a reforma mostrou que eram possíveis. Você pode criar uma nova sociedade. Então, a reforma protestante impactou e mostrou para o mundo. Aqui é a Universidade de Genebra hoje. Aqui é apenas uma parte, mas é enorme, é do século XVI. Ela começou com João Calvino. Aqui é a cidade de Genebra hoje, uma das cidades mais modernas do mundo, tanto é que tem muita coisa lá, importante, da ONU, enfim. Grandes instituições escolheram Genebra para se estabelecer. Bom, avançando aqui. Eu não posso deixar de falar desse assunto aqui, senão eu vou ter problema em casa e com as mulheres aqui também no final do seminário. A reforma não foi só liderada por homens. Nós não podemos esquecer do papel importante que as mulheres tiveram. Eu vou dar aqui 3 ou 4 exemplos, mas é apenas uma amostragem. Mulheres que participaram muito da reforma protestante. Eu vou começar com a mulher de Lutero, chamada Catarina von Bora, que era uma freira, Estava no mosteiro, dedicando a vida à fé católica, e eles ficaram sabendo da reforma, leram os textos de Lutero, e todas as freiras daquele mosteiro abandonaram os mosteiros e foram dedicar a vida à reforma protestante. E Catarina era musicista, ela era cantora, ela tocava instrumentos, era professora de música, conhecia regência de corais, dava aula de música. E ao casar-se com Lutero, ela passou a trabalhar com ele na área da música, da liturgia. O culto protestante, o culto reformado, porque tiveram que mudar.
A Alemanha agora não era mais católica, era protestante. Então, o que era missa agora passa a ser culto. Como é que vai ser o culto? Pregação, os cânticos, como a gente faz hoje. Então, Catarina foi muito importante na ajuda na reelaboração da liturgia, do culto, da música. Ela criou uma escola de música para crianças em Genebra. Ela dava aula de música para os estudantes de teologia, que também passaram a estudar teologia lá em Genebra com Lutero. Formava, né, os futuros pastores e líderes. A casa de Martinho Lutero era uma casa que era cheia o dia inteiro. Tinha gente, líder de tudo quanto é lugar. As mulheres de pastores aqui sabem o que é isso, né? Tem que receber muita gente, conviver com muita gente. E Catarina, Lutero chega a dizer mais tarde uma frase, ele diz assim: se um dia se lembrarem do meu nome, vão ter que se lembrar do nome da minha mulher. Vão ter que se lembrar. Porque sem ela eu não teria feito o que foi feito. E ela ajudava na administração financeira da escola de teologia que eles criaram, dos projetos sociais que foram produzidos, dos projetos literários, as publicações de Lutero, da tradução da Bíblia, os escritos, a hospitalidade na casa. Então, a participação de Catarina na reforma foi assim preponderante. Lutero morreu antes, né, de Catarina. Não sei porquê, mas os homens costumam morrer antes, os pastores morrem antes das esposas, viu, pastor Ricardo? Então, pastor Isaías, é meio preocupante isso, mas aconteceu aqui também. Lutero, o pastor que está aqui, o pastor Brandão, né? Lutero morreu e ficou a esposa. E ela continuou o trabalho, interessante, né? Ela deu continuidade, ajudando a reforma até enquanto pôde. Eles tiveram 5 filhos. Um dos filhos de Lutero também se tornou um líder importante, ajudando na igreja. E, enfim, então a gente tem aqui um primeiro exemplo da participação feminina. Um outro exemplo importante, Idelete de Buri, que é a mulher de João Calvino. Eu disse há pouco, ela tinha uma formação profissional na área da saúde. Era enfermeira, né? Enfermeira com muita experiência, muito conhecimento. Chamaria hoje enfermeira padrão, enfermeira, né? Com preparo. E ela lá em Genebra ajudou Calvino a criar o primeiro hospital protestante do mundo. E não foi só assim, de ajudar o hospital ali um pouquinho, não. Ela administrava o hospital. E administrar um hospital, gente, nesse tempo aqui, flagelados, doentes, famílias que chegavam. Vinha a família toda, internava alguém ali, aí a família vai ficar, a gente não tem onde ficar também. Como é que faz? Então, eles criaram as casas de apoio para receber as famílias dos doentes. E a Idelete, ela gerenciava o hospital, treinava as equipes, fazia toda a parte burocrática. Né? A minha mulher está aqui, a Adriana, trabalha na área da saúde, também na parte administrativa. É problema o dia todo para você resolver na área de saúde, não é verdade? Então, lidar com o hospital é lidar com um lugar assim, que as pessoas estão sofrendo. Né? E ela fez esse trabalho. Trabalho de capelania. Eles criaram a capelania no hospital, tinham pastores que cuidavam dos doentes, visitavam as famílias. E interessante que a cidade de Genebra, ela não era uma igreja dentro da cidade de Genebra. A cidade de Genebra virou igreja. Tudo era igreja lá. Os presbíteros que foram nomeados, os diáconos. Calvino criou um conselho que cuidava da cidade toda. Pastores, diáconos, professores, médicos. Todos servindo uma causa comum. Estamos instituindo aqui o reino de Deus. De forma integral. Não é só cuidar da alma, do espírito. Temos que cuidar do corpo, que está doente, que está sofrendo. Então, a missão aqui é feita de forma integral. O ser humano na sua totalidade. Né? Então, o trabalho dessa mulher é um trabalho assim primoroso. Primoroso. Eu estou lembrando da minha sogra também, né? A gente às vezes não lembra da sogra, mas é bom lembrar de vez em quando, viu?
A minha esposa, minha sogra é esposa de um médico. E durante muitos anos, numa cidade aqui pequena aqui da região, que é Santa Cecília, ela trabalhou muito ali dentro do hospital. Então, meu sogro trabalhava ali no hospital como médico, e ela fazia toda a parte administrativa do hospital, cuidando das famílias, das pessoas, né? Até cuidando da alimentação de famílias muito pobres, que nem tinham condição de pagar. Então, é interessante que Deus usa essas pessoas na história, né? Independente do cargo. Nem precisava ser pastora, Idelete não era uma pastora com esse nome, mas fazia um trabalho prático, né? De salvar vidas. Muito interessante. Bom, a gente tem outros nomes, vamos ver aqui, vamos passar mais um. Aqui, um terceiro nome que eu queria trazer, a Margarida de Navarra. Olha só que coisa interessante. Essa mulher é uma rainha, ela é casada com um rei, o rei Henrique IV, que é um rei francês. E essa mulher, ela se converteu à fé protestante. E ao se converter, ela passou a atuar dentro do palácio, com o poder que tinha, com dinheiro, com recurso, em favor da causa protestante. Então essa mulher ajudou a criar projetos missionários, casas de abrigo para idosos, para crianças desvalidas. E essa mulher investiu no trabalho de João Calvino, lá em Genebra, inclusive, né, para ampliar o projeto social. Então, interessante como que Deus chamou lá do alto poder, da alta cúpula, uma mulher. E olha que o rei não era protestante. Aliás, ele chegou a perseguir o protestantismo na França. Então, é interessante isso, né? Ele começou a perseguir a igreja, o protestantismo na França, e de repente, o que Deus faz? Deus converte a mulher dele. Aí, né? O que eu vou fazer agora? Aquele rei que perseguia passou a ter que ajudar agora a própria igreja. Então, essas coisas que surpreendem a história. A gente viu ontem, né? Deus vai interferindo na história. E essa mulher foi muito importante. Ela também foi escritora, dedicou a vida a cuidar de idosos, doentes, pobres, desvalidos. Enfim, escreveu textos de teologia, protegeu os protestantes perseguidos. E finalmente, uma outra, e vou parar aqui com o exemplo das mulheres. Essa mulher anônima. Ontem eu falei dela aqui. Quando Martinho Lutero, adolescente, jovem, estava estudando, não tinha mais recurso para pagar os estudos, lembra? E aí Lutero lembrou de duas coisas que ele havia aprendido na infância. Tocar instrumentos, cantar e trabalhar com mel. Vender mel. Essas coisas que a gente só vai entender lá na eternidade, né? Deus vai preparando, lembra? Deus vai preparando tudo antes. Aí ele vai vender mel nas casas, né? E aí uma mulher o recebe no portão da casa. O que você está? Eu estou vendendo mel. Mas por quê? Não, porque eu preciso pagar os meus estudos. Né? Estou estudando, não tenho mais condição, preciso. Essa mulher começou a chorar e disse, não, a partir de hoje você vai viver aqui em casa. Vai morar aqui, vai ter um quarto para você e você vai estudar até terminar os seus estudos. Uma mulher muito rica, uma mulher viúva. Essa mulher sumiu da história, ninguém sabe nem o nome dela hoje. Nós não sabemos o nome, sabemos que foi uma mulher que acolheu Lutero. Um dia, quando a gente chegar lá em cima, e a gente for relembrar a história lá, né? A gente vai provavelmente conhecer essas pessoas que Deus foi usando na história e que ficaram sem a gente saber nem o nome. Aquele homem que deu a capa de presente para o menino Jesus lá na manjedoura, né? Não sabemos o nome dele também. Só sabemos que ficou conhecido como o maior vendedor do mundo. Então, Deus vai usando essas pessoas, e aqui foi o caso das mulheres. Bom, vamos correr aqui por causa do tempo. Vamos chegar ao nosso quarto ponto.
Como então surgiram as igrejas protestantes? Como que foi o crescimento dessas igrejas? Eu queria rapidamente dar alguns exemplos aqui. Bom, nasceu o protestantismo. Então, passaremos a ter catolicismo e protestantismo. Qual o significado da palavra protestante? Por que esse nome? Começou porque Lutero protestou contra os erros, os desvios, e pregou as teses lá na porta da igreja. Então, Lutero é alguém que está protestando. Certo? Era comum na época. As teses, os protestos, né, as denúncias. Então, o nome começou aí. São aqueles que protestam. Mas também tem a ver com um posicionamento que os príncipes da Alemanha tiveram. Eles escreveram um documento contra o imperador Carlos V, porque o imperador começou a querer perseguir os protestantes na Alemanha, né? O Carlos V queria segurar os príncipes do lado católico. E aí os príncipes, que eram mais de uma dezena, eles se reuniram, fizeram um documento e enviaram ao imperador dizendo: não, nós decidimos que a Alemanha será protestante, evangélica, ela será, né, reformada. E aí esse documento oficial de 1534, ele se torna um documento que dá nome. Então, oficialmente agora a Alemanha será protestante, porque os príncipes protestaram contra o imperador. Então o nome vem daí. 1530, né? Esse documento começou a ser elaborado e finalmente em 34 ele foi reconhecido. Mas nascem as igrejas, os nomes novos. A primeira igreja que surge, claro, é chamada de igreja luterana. Lutero não queria que usasse o nome dele como nome de igreja. Ele até pediu isso. Não devem chamar a igreja de igreja luterana. A igreja não é minha. Não é? Mas depois que ele morreu, né, acabaram dando o nome de igreja luterana. E ficou, na verdade, igreja evangélica de confissão luterana. Interessante. A confissão luterana, liderada por Lutero, mas a igreja, muito conhecida até hoje como igreja luterana. É uma igreja que se espalhou pela Dinamarca, pela Suécia, e existe aqui no Brasil, né? O sul do Brasil, Rio Grande do Sul, é um lugar de igrejas luteranas, que vieram para cá com os imigrantes alemães, até hoje, né? Tem uma grande universidade luterana, uma grande escola de teologia, que é de confissão luterana. Bom, mas vão nascer outros grupos, vão ver novos grupos aqui. Deixa eu só passar aqui o slide, por que não está indo? Acho que agora vai, não, é aqui. Tá, agora deu. Vão nascer outras várias igrejas, e aqui está a igreja presbiteriana. Vamos observar um pouquinho esses nomes aqui. Vejam que tem um bloco ali, né? Igrejas calvinistas, porque vão nascer nomes diferentes. A principal delas será a igreja presbiteriana. E ela nasce a partir da Suíça, em Genebra, com Calvino, João Calvino, porque ele criou em Genebra o sistema presbiteriano, que é o sistema de governo por presbíteros, que tem diáconos, que cumprem a sua função mais social, mais, né, diaconal. Esse modelo chamado sistema presbiteriano vai ser base para dar nome depois à igreja presbiteriana. Mas quem de fato vai criar de forma mais oficial a denominação é John Knox, que foi levado, que aliás foi estudar na Universidade de Genebra, né, na academia naquela época, fez teologia lá, se formou, depois voltou para a Escócia, e na Escócia, que é um dos países da Grã-Bretanha, ele funda a igreja presbiteriana de forma oficial em 1560. E a igreja presbiteriana vai dali sair para o mundo, vai se espalhar, vai chegar ao Brasil, né, no século XIX, e nós estamos aqui até hoje como parte também dessa igreja. Então a igreja presbiteriana ela tem as suas raízes aí na Reforma Protestante, mais diretamente ligada ao movimento calvinista de João Calvino. As igrejas calvinistas vão ter outros nomes, por exemplo, serão chamadas de igreja reformada na Holanda,
a igreja holandesa, você sabe, né? A Holanda é um dos países protestantes do mundo. Igreja Reformada Holandesa, que é calvinista. Temos ainda outros nomes curiosos, né? Dados aos calvinistas, como os huguenotes, por causa de um rei lá, chamado rei Hugo, que morava num castelo, e aí esse rei morreu, o castelo ficou meio que abandonado, e os protestantes começaram a fazer os cultos ali no castelo, porque era um local assim, que à noite ninguém gostava muito de ir lá, né? O pessoal tinha um certo medo de ir à noite naquele castelo, castelo meio... Né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Uma espécie de lugar que as pessoas tinham medo, passar ali à noite. E aí os protestantes estavam sendo perseguidos na França. Alguém teve a ideia, tem um lugar que é bem seguro para a gente se reunir. Ali nem a polícia não vai à noite, né? Até os guardas têm medo. Que era o castelo do rei Hugo, uma espécie de castelo mal assombrado. E aí os protestantes ficaram lá se reunindo à noite, faziam cultos, cantavam, celebravam a ceia, à noite. Aí as pessoas começaram a perceber aquilo, aquelas reuniões ali, aí apelidaram, esse culto aí deve ser culto dos huguenotes. Os protestantes huguenotes, por causa do rei Hugo. E ficou o apelido, os huguenotes franceses. Os puritanos também são calvinistas que vão levar a fé para a América do Norte. Vão trazer para a América do Norte e formar os Estados Unidos no século XVII. Então eles também são de origem calvinista. Daqui a pouco eu vou falar como que esses huguenotes chegaram aqui ao Brasil, né? Que nós vamos ter uma visita huguenote aqui no Brasil. Temos a Igreja Batista, que nasce no século XVII também na Inglaterra. A Igreja Batista, ela vem de um movimento de camponeses que eram os anabatistas, um movimento que lutava pela terra, e os anabatistas tinham um discurso muito contundente em relação ao batismo. A palavra anabatista significa contra o batismo, contra o batismo católico, e eles queriam rebatizar todas as pessoas e achavam que o batismo era um meio até de salvação. Se você não se batizar de novo, você não vai se salvar. Então, o anabatismo tinha um discurso muito radical. Eles foram perseguidos, mas eles ressurgiram, inicialmente com o nome de menonitas, os irmãos menonitas, lá na Holanda, e depois eles vão para a Inglaterra, e na Inglaterra eles vão mudar o nome e passarão a se chamar batistas. Vão tirar o ana, né, e ficar só batista. Que é a Igreja Batista, que nós conhecemos até hoje. Que é uma igreja também histórica do século XVII. Temos os anglicanos. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII instituiu a igreja, rompeu com o Papa, rompeu com o catolicismo, e a igreja anglicana é uma igreja que também existe até hoje. Eu falei há pouco que vieram colonizar Londrina, os ingleses, não foi? E os que vieram aqui a fundar Londrina em 1929, 1930, muitos deles, claro, eles eram ingleses, alguns deles eram ligados à igreja anglicana. E nós temos uma igreja anglicana aqui em Londrina, é bem pequena, fica ali na rua JK, perto ali da TV Tarobá, bem na esquina ali, uma igreja pequena. É uma das mais antigas de Londrina também. Os ingleses doaram aquele terreno ali para a igreja começar, porque eles eram britânicos, eles eram também ligados à Inglaterra. Bom, olha só, eu não podia deixar de falar um pouquinho disso aqui. Nós vamos falar com mais detalhes, esperamos, no curso do ano que vem. Tá bom? Aí nós vamos falar da vinda dos protestantes ao Brasil, a chegada deles no Paraná e, finalmente, a Londrina. Mas eu vou só fazer um parênteses aqui para mostrar como que o Brasil teve um contato rápido, né, com a fé protestante. E, para isso, a gente tem um caminho, né? Porque os protestantes vão, por meio da Inglaterra, aos Estados Unidos, fundo dos Estados Unidos, e mais tarde, de lá, os protestantes vão chegar ao Brasil. Os primeiros missionários que vêm abrir a igreja aqui no Brasil vêm dos Estados Unidos. Mas não só isso, os ingleses também criaram a Sociedade Bíblica Britânica, e são eles que vão traduzir pela primeira vez a Bíblia para a língua portuguesa. A tradução João Ferreira de Almeida, que a gente abre aqui. Então, no curso do ano que vem, eu vou falar um pouco mais quem foi João Ferreira de Almeida. A história dele é uma história muito bonita também. Um menino órfão,
que mais tarde se torna o grande tradutor da Bíblia para a língua portuguesa, e essa Bíblia vai chegar ao Brasil. E então a gente tem a Inglaterra como um meio bem importante para a vinda da igreja ao Brasil. No século XIX, os primeiros protestantes que chegam ao Brasil são ingleses, são anglicanos, e eles conseguem abrir aqui, né, o trabalho. E só para a gente não perder aqui a sequência, deixa eu falar um pouquinho aqui desse contato rápido que o Brasil vai ter com a fé protestante ainda no século XVI. É muito interessante. Quando o Brasil estava começando a ser colonizado, houve uma primeira visita protestante aqui. Como que foi? Veio uma expedição francesa para fundar uma colônia no Rio de Janeiro, em torno de 200 huguenotes calvinistas, liderados por Nicolau Villegagnon. Eles tentam criar uma colônia protestante no Rio de Janeiro. Vieram, montaram a colônia, começaram ali a trabalhar. O objetivo era comercial e também para fugir de perseguições na França. Quando eles estavam aqui, o Nicolau Villegagnon, em 1557, mandou uma carta, 1557, mandou uma carta para João Calvino, que estava em Genebra. João Calvino estava liderando a reforma em Genebra, né? Ainda estava atuando lá, academia, os projetos sociais. Ele recebe essa carta, e a carta demorou uns 3 meses para chegar, né? Na época, você postar uma carta aqui para chegar na França, 3 meses de viagem por navio. Quando chegou a carta, ele leu, e a carta tinha um pedido. Calvino, estamos abrindo uma colônia francesa aqui no Brasil, de protestantes. Será que você pode nos ajudar, mandando para cá pastores? Para nos ajudar? Calvino resolveu atender. E ele nomeou 2 pastores e mais alguns estudantes de teologia, lá da academia. Né? Os estudantes de teologia aqui sabem, quem já passou pelo seminário, né? O André que está lá fazendo teologia, tem que fazer estágio, fazer prática. E Calvino, então, tinha um grupo lá que precisava ter experiência missionária, experiência de campo. Ele disse, olha, eu vou nomear um grupo aqui para ir para o Brasil, passar um tempo lá. Ele nomeou lá mais uns 10 ou 12 estudantes, e eles vieram nessa comitiva. Eles chegaram no Brasil, e no dia 10 de março de 1557, 10 de março de 1557, fizeram o primeiro culto protestante no Brasil. Teve cântico, teve pregação, oração, uma liturgia protestante, naquela colônia que estava nascendo. No domingo, isso foi uma quarta-feira, à tarde. No domingo seguinte, eles fizeram o primeiro culto com celebração da ceia no Brasil. Imagine, o Brasil estava nascendo. Mas aí, o que aconteceu? No paraíso também tem as serpentes, né? Alguém ficou sabendo de que protestantes estavam vindo para cá, começando aqui um trabalho. E lá em Salvador, na Bahia, estava José de Anchieta, que é um missionário jesuíta que estava implantando o catolicismo no Brasil, pela catequese. José de Anchieta ficou sabendo, imediatamente embarcou num navio e foi para o Rio de Janeiro. Quando chegou lá, viu a colônia montada, viu os protestantes pregando, culto. Aí ele acionou a cúpula católica, instauraram um processo de inquisição, falamos isso ontem, sobre a inquisição, né? E julgaram que aquilo era um perigo, era uma ameaça para o Brasil. E aí começa uma briga, uma disputa de poderes. Resumindo, vai terminar a colônia francesa. Ela vai durar só 5 anos. Em 1560 ela se acaba. Os missionários e os pastores tiveram que ir embora, abandonar o Brasil. Mas só uma curiosidade, eu não vou dar muitos detalhes aqui dessa vez. Na hora de embarcar os missionários, não coube todo mundo. O navio estava muito cheio. Aí disseram, olha, é o seguinte, 5 vão ter que ficar. 5 vão ter que ficar para esperar um próximo navio. Vai vir um outro navio, né? Sabe-se Deus quando, mas vem e vai levá-los depois. Separaram, não sei porquê, mas deixaram os seminaristas lá, viu, pastor? Não, os pastores foram embora, mas os seminaristas ficaram. Tá bom, André? Então tenha cuidado, viu? Os seminaristas às vezes tem esse risco.
ficaram os 5 seminaristas para esperar o outro navio. E o que aconteceu? Aí vem um capítulo assim que marca a história do Brasil. O José de Anchieta, ele chamou esses 5 seminaristas numa sala lá, improvisada, e montou ali um tribunal de julgamento. E aí ele tenta ouvi-los, o que eles acreditavam. Aí no final diz assim, olha, só tem um jeito de vocês sobreviverem agora aqui. Vocês vão ter que rezar Ave Maria, voltar a ser católico, renunciar a essa heresia. Imagine a cena, né? Aqueles jovens estudantes ainda. Resumindo a história, daqueles 5, um conseguiu fugir. Se escondeu entre os índios. Foi abrigado pelos índios. Ficaram 4. Dos 4 foram julgados e receberam a sentença. 3 deles condenados a morrer, amarrados, pés e mãos, e jogados na Baía de Guanabara. O próprio José de Anchieta participou. Esse é o local onde eles jogaram os calvinistas na água. Existe até hoje lá o Forte Coligny, está lá no Rio de Janeiro. Hoje é uma base militar. O próprio José de Anchieta participou desse ato, dizendo que estavam combatendo a heresia no Brasil. E o que aconteceu com o outro, o 4º? Ele sobreviveu, porque era o único que era alfaiate. Ele tinha uma profissão de alfaiate, sabia fazer roupas. E os portugueses, eles não precisavam dele, né? Nós vamos deixar ele vivo, vamos precisar dos serviços dele. Sobreviveu. Então o Brasil, ele terá, no início já da sua história, 3 mártires, por causa da fé protestante. Resumindo a história, um daqueles que fugiu, lembra do seminarista que fugiu entre os índios? Mais tarde, bem mais tarde, quando os holandeses andaram aqui pelo Brasil, um século depois, na região do Nordeste, eles relataram que encontraram já tribos indígenas aqui no Brasil, que já conheciam o Evangelho, e aí foram tentar entender como que isso foi possível. Aí eles foram contar, porque um jovem foi viver com na nossa tribo, falou de Deus, falou de Jesus, né? Que coisa impressionante. Aquele jovem acabou sendo usado para a conversão de alguns povos indígenas aqui no Brasil. E o José de Anchieta, o que aconteceu com ele? Hoje é um dos santos canônicos do Brasil. O Brasil tem alguns santos, são poucos. Um deles é José de Anchieta. A Igreja Católica canonizou José de Anchieta por ele ter feito esse ato de defesa da fé católica nas terras brasileiras, né? Veja como é a história. Vou voltar aqui para a gente encerrar. Então nós temos aqui rapidamente exemplos assim bonitos da história da Reforma. Por exemplo, eu não vou gastar muito tempo aqui, mas só mostrar que nasceram grupos muito práticos, como os moravianos, os irmãos moravianos, que na região, por exemplo, da Morávia, formam uma comunidade protestante, prática de trabalho social, de cuidar dos idosos, de amparar os doentes, uma comunidade de oração. Os morávios oraram durante 100 anos, tinha uma torre de oração lá. Diz a história que durante 100 anos nunca deixou de ter pelo menos alguém orando. Uma comunidade que formou milhares de missionários que saíram pelo mundo pregando. E são de origem protestante. Tem dados, por exemplo, que em 100 anos eles chegaram a ter 40 mil membros, 41 centros de missões, milhares de missionários pelo mundo. Muitos moravianos chegavam a se vender como escravos para poder entrar nos países e pregar. Então a Reforma Protestante teve um compromisso muito bonito também com as missões. Eu não posso deixar de falar, ainda que de forma muito rápida, do concílio da Reforma Católica. E por que eu vou falar isso? Porque isso tem a ver com a Bíblia. Deixa eu fazer uma questão aqui. Quando a gente pega hoje uma Bíblia chamada protestante, que é essa que eu tenho aqui, no Antigo Testamento são 39 livros. Se eu pegar uma Bíblia chamada católica e abrir no Antigo Testamento, nós vamos ter 7 livros a mais.
Ok? Qualquer Bíblia católica terá 7 livros a mais no Antigo Testamento, chamados de livros apócrifos. Daqui a pouquinho, né, e eu vou aqui rapidamente resumir para vocês, explicar por que tem essa diferença. E ela aconteceu aqui na Reforma. Por quê? Então vamos entender. Houve um concílio que a Igreja Católica convocou, chamado Concílio de Trento. Trento é uma cidade na Itália, né, cidade importante até hoje. E lá houve uma reunião da grande cúpula católica para tentar fazer, digamos, uma contra-reforma, um contra-ataque à reforma. Tentar fazer também uma reforma, digamos, católica, para mostrar para o mundo, olha, nós também estamos fazendo reforma. Nós também estamos mudando a igreja. Bom, resumindo, esse concílio durou 18 anos, imagine. As reuniões de presbitério duram 1 dia, 2, e os pastores já querem ir embora, porque é tanta preocupação para resolver nas igrejas, né? 18 anos. Formavam comissões, trabalhavam, voltavam, convocavam de novo. Tiveram guerra, tiveram que suspender os concílios, enfim, né? Tentando aprovar tudo que era documento. Pra vocês terem uma ideia, esse concílio teve 5 papas que morreram durante ele. Um papa começava, morria, o outro continuava. Demorou demais. No final de 18 anos, eles chegaram a conclusões. Bom, então, agora vamos dar a resposta para o mundo. E na hora de responder, quando a gente vai ler o que eles resolveram, deve ter mudado 1, alguma coisa por cento do que havia, né? Continuaram com a Bíblia em latim só. Consideraram todas as demais traduções heréticas, só o clero pode pregar, ninguém pode ter acesso direto a Deus. Continuaremos com os intercessores, com as imagens, com Maria. Ou seja, 18 anos para praticamente não mudar nada. Conservaram e mantiveram tudo o que já havia de prática. Agora, ficou uma imagem, né, que ainda existe até hoje, de que a tradução da Bíblia que Lutero teria feito era uma tradução errada. Por quê? Porque ela tirou livros da Bíblia. Se você conversar com um católico, né, ele vai dizer, não, os protestantes tiraram os livros da Bíblia. Não é isso? A Bíblia de vocês é incompleta. Por quê? Porque aqui nesse concílio houve um debate sobre outros livros que circulavam, eram livros que foram escritos lá no período interbíblico, intertestamentário, portanto, antes de Jesus ainda. Esses livros circulavam entre judeus antigos, mas não eram canônicos. Eram livros de histórias, de informação, de memórias. Os primeiros cristãos chegaram a ter contatos com esses livros. Mas quando a igreja definiu no grande concílio de Cartago, em 397, em que a igreja se reuniu para escolher os livros bíblicos, a igreja determinou e entendeu que apenas 39 eram canônicos e 27 do Novo também canônicos. Então a Bíblia foi, em 397, fechada com 66 livros. E por que mantiveram 39 só? Porque os judeus, lá no ano 80, 90 depois de Cristo, tinham feito um grande concílio e os rabinos decidiram que só 39 livros também eram canônicos. Canônico significa a palavra de Deus, inspirados. Os demais foram chamados de apócrifos, que significa não inspirado, que não tem autoridade de palavra de Deus. Então o concílio de Trento aqui, em 1545, trouxe de novo o debate. Será que esses livros antigos que circulam informalmente, eles não poderiam ser inclusos novamente na Bíblia? Colocados junto com os demais? E no final, o concílio votou e eles então decidiram oficialmente colocar esses 7 livros que fazem parte do Antigo Testamento. Olha ali os nomes desses livros, né, que a gente conhece pela Bíblia Católica.
Vejam lá. Judite, Tobias, Macabeus 1 e 2, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico. E além disso, os capítulos 13 e 14 de Daniel e a oração de Manassés, que seria o Salmo 151. Esses textos foram, então, acrescidos oficialmente ao cânon, nesse concílio. Então, a Bíblia Católica passou a ter 7 livros a mais, além desses pequenos trechos. E a Bíblia Protestante, que Lutero traduziu, continuou com os 66 que sempre foram escolhidos, reconhecidos como canônicos, desde o ano 397, quando a Igreja fez a grande definição do cânon. Percebe? Então, quando alguém disser, vocês protestantes tiraram os livros da Bíblia, é o contrário. A Igreja Católica acrescentou os 7 livros no Concílio de Trento. Essa é a história verdadeira e verídica. E a pergunta é, por que a Igreja fez tanta questão de pôr esses livros na Bíblia? Alguns deles, se a gente ler, são livros de sabedoria, tipo Cantares, são tipo Eclesiastes, Provérbios. Tem ensinamentos da vida, não tem nada assim agravante, eu diria. Alguns têm dados históricos interessantes, importantes. Mas alguns deles trazem problemas teológicos. É o caso de Macabeus. Um dos livros de Macabeus fala de orações que foram feitas em favor dos mortos, os que tinham morrido na guerra dos Macabeus. E por que isso é importante para a Igreja Católica? Porque a Igreja tinha criado o purgatório. Estão lembrados? Vimos isso ontem? A pessoa vai para o purgatório, a família fica aqui rezando, orando, fazendo missas. Você deve interceder pelos que morreram. Dia de finado, você vai, intercede. Então, a Igreja precisava de um livro bíblico, pelo menos, que desse minimamente uma base para se afirmar que você pode ainda fazer alguma coisa pelos que morreram. Então, incluíram e está na Bíblia até hoje. Tá bom? Bom, encerrando então aqui, a gente vai caminhar para o final, por conta do tempo, e aí eu vou deixar um espaço para vocês também perguntarem, e daí a gente segue um pouco mais aí a conversa. Feito esse percurso, a gente chega aqui então a algumas considerações finais. O que a reforma tem a dizer para nós hoje? O que ela traz 500 anos depois para nós pensarmos? Eu até brinquei ontem, né? Se Lutero viesse hoje, de novo, Deus dissesse, olha Lutero, dá uma descida lá na terra e passa um tempo lá e dá uma olhada para ver como é que está a igreja que foi criada aí a partir da reforma. O que Lutero iria ver hoje da reforma protestante? O que ele iria dizer do que tem se pregado, praticado, feito, Brasil afora por aí? Então acho que a gente tem questões para pensar e a reforma ajuda a gente a pensar. Primeiro, na Bíblia como única regra de fé e prática. É única. Não tem outra regra. Os reformadores disseram, se você sair da Bíblia, você sai do caminho, sai da trilha. O que nós precisamos saber está já revelado aqui. E por que isso é importante? Porque outros grupos mais tarde vieram, a partir inclusive alguns deles da própria reforma e tudo, e passaram a acrescentar junto com a Bíblia as chamadas revelações diretas. Você tem a Bíblia, mas você tem o que Deus me falou. Deus me mostrou, Deus me revelou que tem que ser assim. E aí a gente pisa num terreno muito escorregadio, muito inseguro, porque há um campo de subjetividade. O quanto Deus continua falando de outra forma. Ok, ninguém nega, né? Que Deus mostra, Deus pode revelar, Deus pode dizer, Deus intervém e direciona coisas para nós, para a gente.
o cuidado que se tem que ter é até onde isso que é mostrado e revelado está amparado nas Escrituras. Ela será a nossa regra. Se fugir das Escrituras, questione. Questione. Vou dar um exemplo. Eu falei agora há pouco aqui, né? Houve um movimento anabatista na Reforma. E um líder daquele movimento, chamado Thomas Minzer, ele começou a colocar ao lado das Escrituras as revelações que ele recebia, dizia receber de Deus. E uma das revelações que ele teria recebido é que o Apocalipse ia acontecer em tal dia, e chegou a marcar o dia e a hora. Deus mostrou para ele. E os anabatistas foram para esse lugar, para essa cidade, esperar o advento. Foi uma frustração, porque não cumpriu essa profecia. Eu estudei aqui em Maringá um movimento, durante a minha dissertação de mestrado, de um líder carismático, que pregou também o fim do mundo em 1999. Missionário muito conhecido pelo rádio. Né? O mundo vai acabar nos últimos 7 dias de 99. Esse missionário, ele tinha 1.500 templos no Brasil, todos em forma de uma arca, a Arca da Salvação. Ele reunia 25, 30 mil pessoas por ano em Maringá, no Parque de Exposições. Eu estive várias vezes lá, acompanhando esse evento, porque eu estava estudando esse movimento. Então, ali também ele teria recebido algo que Deus mostrou para ele nos últimos 7 dias. Na última noite, dia 31 de dezembro, em Maringá, milhares de pessoas estavam lá, esperando. A polícia cercou o templo para vigiar. Né? Gente vendeu a casa, o carro, doou tudo para a igreja. Os pais tiraram os filhos da escola. Os que estavam noivos, queriam se casar antes do Apocalipse, se casaram apressadamente. E aí veio 31 de dezembro e não aconteceu. E o que aconteceu com essa gente depois? Né? Então, estou dando só um exemplo de como a gente pode, ao sair das Escrituras, a gente entra num terreno que tem que ter cuidado. A Reforma ensina isso. Outro ponto, o acesso direto a Deus por meio de Jesus é direto. Eu não preciso de outros mediadores. Nós estamos hoje vendo movimentos chamados evangélicos no Brasil, em que você cada vez mais cria uma dependência desses líderes carismáticos, dessas figuras, que se não for ele, Deus não vai abençoar, nada vai acontecer. Se eu não levar o meu pedido para o missionário, levar lá no monte, ou levar lá na terra de Israel, Deus não vai atender. Deus não me atende, porque eu não tenho fé. O missionário, o apóstolo tal, tem muito mais fé, Deus ouve muito mais a ele do que a mim. Não é isso? Gente, isso é um equívoco teológico. Deus não escolhe quem quer que seja para ouvir mais a oração do que do outro. Às vezes Deus prefere ouvir a oração daquele pecador arrependido que está lá. Senhor, eu não sei nem como orar. Tem misericórdia de mim, que eu não sei nem orar. Foi isso que Jesus contou? Então, a gente tem que entender o que a Reforma ensinou. Deus vai ouvir a oração de quem quer que seja, desde que essa oração seja sincera. Ah, mas eu não tenho fé. Não é a minha fé que faz, é a minha dependência, é o reconhecimento de que, até de você dizer, eu não tenho fé suficiente, é isso que Deus quer ouvir e Deus vai atender. Então, hoje se tem um culto ao personalismo. Há determinados líderes aqui no Brasil que eles são o centro do culto. Você vai ao culto, são multidões. Eu fui a São Paulo algumas vezes fazer pesquisa no meu doutorado. Eu visitei alguns desses lugares e movimentos. Quando esses líderes entravam e entram no auditório, eles são literalmente venerados.
o mesmo católico que vai à Aparecida, o mesmo católico que venera os seus intercessores, esse católico, esse evangélico de hoje é o católico de ontem. O Brasil vai ter 60 milhões de evangélicos agora no último censo mapeado. Esses 60 milhões que estão na igreja hoje eram católicos ontem. Então, o desejo de ter o líder, o intercessor, ainda permanece em muitos desses. A reforma ensina para nós que o centro do culto não é o líder, a figura, a pessoa famosa. Líderes que querem os holofotes para si, a fama para si. Que os títulos não se contêm. Ele não se contenta em ser só pastor, só um bispo. Né? Agora já se fala em apóstolo, já se fala em arcanjo. Tem igreja no Brasil agora usando o título de arcanjo para pastores. Não é? Onde é que nós vamos parar com isso, né? É muita pretensão humana, é muita vontade de ser o que Jesus ensinou que não deve ser. Quer ser o maior no reino de Deus? Seja o servo, sirva. Pega a bacia com toalha e vai lavar os pés, né? Esse é o grande líder do reino de Deus. Então a reforma diz e pede que a gente tenha cuidado com isso. O culto, o centro do culto é Jesus. Lembra do Monte da Transfiguração? Estavam ali os apóstolos, né? João e outros que lá subiram, Tiago, né? E aparece Moisés e Elias. Não aparece lá na Transfiguração? Moisés e Elias. Aí os apóstolos, olha, vamos fazer um altar aqui para Moisés? Vamos fazer outro para Elias? Um altar? De repente, o que Deus faz? Deus tira, apaga a cena. E eles olham e não vem mais ninguém. Não tem mais Moisés e Elias. E aí o texto diz, Mateus 17, e olharam e a ninguém mais viram, senão a Jesus. Nós não construímos altares para Moisés e Elias, nós construímos altares para Jesus. Ele é o centro. A lei, Moisés. Os profetas, Elias, apontam para Jesus, ele é o centro. Se você tirar Jesus do centro... eu passei uma parte da minha vida acadêmica pesquisando esses movimentos carismáticos no Brasil, movimentos, né, chamados neopentecostais. Eu tenho isso em relatórios. Eu passei 5 anos fazendo pesquisa de campo. Você media o tempo do culto, né? 1h30, 2 horas às vezes. 70%, em alguns casos até 80%. Se você comparar o quanto se falou de Jesus e o quanto se falou do demônio, do diabo, do que ele faz, né? Jesus fica com 20%, talvez 30%, o resto é o demônio, é o diabo. São cultos que mais falam do demônio, do diabo, do medo nas pessoas, do que do Cristo, né? Do que de Jesus. Isso quando não se fala do líder, né? Então, quando o líder e quando o diabo estão sendo mais importantes no culto do que Jesus, nós temos que olhar para a reforma do século XVI. Os outros altares, né? O catolicismo construiu altares para tudo quanto é lugar, até hoje. O catolicismo adora pessoas, venera pessoas, homenageia com altares. O protestantismo veio e disse, não. Altar, culto, só Jesus. Ele é o centro. Então, é preciso repensar o que antes foi combatido e hoje está voltando. Só para a gente terminar aqui. Uma atenção vigilante às práticas de indulgências. Ontem a gente falou disso, então não vou repetir muito aqui, mas
Indulgência é a venda de um milagre, de uma bênção divina, trocada por dinheiro. Eu compro, pago e Deus vai ter que me dar. Então, hoje, em muitos cultos que se faz, Brasil afora, a indulgência é vendida nos corredores, na entrada ali, você entra ali, você tem que comprar alguma coisa, tem que pagar, senão tua oração não vai ser ouvida, o missionário não vai levar a tua oração no monte, não vai para Israel. Se você não sacrificar aqui seu carro, sua casa, o que você tiver, o pastor não vai levar o teu sacrifício na fogueira santa de Israel. Eu vi pessoas doando chaves de carro, da casa, escritura, para o pastor levar e sacrificar lá em Israel, na fogueira santa. Trocando a bênção, o milagre, por algo material. É só olhar para essas igrejas, os impérios que elas construíram, financeiro, o poderio que tem hoje, dinheiro que tem. De onde está vindo tudo isso e para que está vindo tudo isso? A importância da educação, um povo bem instruído, bem formado. Por isso eu falei ontem para o pastor Ricardo, né? Invista na educação, invista. Temos que ensinar as nossas crianças, investir. Não podemos desistir jamais da escola bíblica, da formação. A igreja tem que ser uma igreja bem instruída, conhecedora, bem formada. Cursos, palestras, seminários como esse. Nossa fé tem que ser uma fé inteligente, bem formada, esclarecida. Educação. As possibilidades de mudança daquilo que não está correto. Acho que a história ensina isso para nós. Não está certo, não está legal. Vamos mudar. Lutero falou isso. Não, gente, vamos mudar. Não tem jeito da igreja continuar do jeito que está. A interferência divina na história, né? Isso me impressiona muito quando eu estudo a Reforma. E a gente falou muito disso. Ontem eu queria terminar. A história é marcada por personagens anônimos, por acontecimentos imprevisíveis. Estão sob a soberania divina essas ações de Deus para mudar a história. Aquele vendedor de capas que entregou a capa para José e Maria lá na manjedoura. De onde veio aquele homem? A princesa do faraó que leva Moisés para ser criado e educado no palácio para ser o futuro líder, libertador. Aquela mulher viúva que acolheu Lutero em casa e disse, eu vou investir na sua educação. De onde vêm essas pessoas? De onde vêm essas figuras? Então, há um Deus, há um agir soberano na história que vai usar, cada um de nós aqui, pessoas que a gente nem sabe. Às vezes você faz alguma coisa aqui, você não tem ideia. Deus vai usar isso lá na frente. Às vezes a oferta, o dízimo que você traz aqui ao templo, vai mudar a vida de alguém que vai ser salvo, evangelizado, né? Um missionário que vai ser sustentado num campo de missões. Percebe? Então, o mover de Deus é um mover, às vezes invisível, mas Ele está atuando na história. A história não está abandonada, a história está sob o controle de Deus. Tudo bem? Vamos parar por aqui, por causa do tempo. E aí, 10h27 ali, a gente tem um tempinho para ouvir algumas questões, perguntas, dúvidas, que se eu puder responder, conseguir, estou à disposição. Tá bom, para a gente ouvir, né? Do que a gente ouviu ontem, hoje, enfim. Depois, a gente tem aí, né? Um tempinho ainda, acho que dá para terminar com essas perguntas. Vamos lá. Ali o André. Olá, professor, bom dia. A minha pergunta é em relação, ali no final do século XVIII, nós temos a Revolução Francesa. Podemos dizer que a Reforma Protestante ela foi um muro de proteção contra a Revolução Francesa na Inglaterra, na Suíça, na Holanda. Algumas ideias até que foram da Revolução Francesa foram recebidas, mas
o enforcamento, a morte, aquela questão violenta da Revolução Francesa não chegou em outros países. Podemos dizer que a Reforma Protestante foi uma proteção contra a Revolução Francesa? Ok, obrigado, André, pela pergunta, né? Eu diria que a Reforma Protestante ela antecipou no tempo, nesses países, os anseios de mudança que a Revolução Francesa vai justamente trazer mais tarde. A França consegue manter a monarquia absolutista por mais tempo, sem ter o impacto da reforma. A França se fechou para a reforma protestante, né? A gente tem pequenos movimentos acontecendo dentro da França, como os huguenotes e outros, mas permanece a monarquia absolutista, permanece o controle não protestante do território francês. Ao contrário dos outros países, como você citou, né? A Grã-Bretanha como um todo, a Holanda, a Germânia, enfim, Suécia e outros, que vão já antecipar, a partir da reforma do século XVI, essas mudanças todas, na construção de uma sociedade diferente, já mais democrática, porque o protestantismo ele deu ao indivíduo a liberdade de escolher, de pensar, de ler a Bíblia. Então, acho que esse princípio de liberdade que a Revolução Francesa vai fazer, né? Porque o ideário da Revolução Francesa é exatamente um deles a liberdade. Né? A ideia de liberdade, de igualdade. Os protestantes já estavam fazendo. Então, quando eclode a Revolução Francesa como modelo, né, em 1789, claro, vai impactar e mudar muito o mundo. A Revolução, quando tenta se espalhar para os países protestantes, ela já encontra um muro de proteção natural, do tipo, aqui nós já estamos fazendo isso. Aqui a gente já tem essa liberdade, aqui a gente já tem a educação que vocês querem, todos têm acesso, né, à visão econômica. Então, resumindo, eu acho que sim, a gente pode dizer que o protestantismo, ele fez aquilo que mais tarde outros países iriam querer fazer. E já é um mundo novo sendo experimentado já no século XVII, XVIII. E a Revolução Francesa do final do século XVIII é um acontecimento mais tardio de mudança. Sem um impacto protestante diretamente, né? Mas me parece que o exemplo dos países que fizeram a reforma, esses exemplos acabam inspirando também o próprio ideário da Revolução Francesa, no sentido, é possível mudar, podemos romper, podemos fazer uma coisa diferente. Então, acho que tanto Lutero como os reformadores, eles mostraram para o mundo que era possível construir um mundo novo e diferente daquele que estava sob controle católico ainda, né? O rei absolutista. Então, você tem Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, que são reis que ainda governam debaixo do controle da igreja, do Papa, que ainda são vistos como, né, Deus governa o mundo pela igreja, o Papa e pelo rei. É o chamado padroado, um governo divino pelo espiritual, poder espiritual e o poder político. Então, e aí a Revolução Francesa derruba essa monarquia católica absolutista. E acho que os países protestantes mostraram 2 séculos antes que dava para trocar e fazer coisas novas, sem a monarquia absolutista, né? Tá bom? Acho que responderia afirmando o que você colocou como uma hipótese, sim. Já é. Olha lá. André, 2 questões, se for possível. Como que foi o relacionamento entre Lutero e Calvino no tempo deles? Se houve alguma diferença nos ideais deles, porque daí seguiu-se o luteranismo como uma linha da reforma e o calvinismo também paralelo. E outra, se for possível também, quanto à pré-reforma, tem como dar um resuminho? Quem foram? A gente tem na nossa cidade alguns nomes de ruas que reforma, pessoas importantes da pré-reforma, que inclusive pessoas que deram a vida também, né? Então, essas 2 questões, se for possível. Legal. Obrigado, reverendo Isaías, aí pela questão. As 2 são muito importantes.
Então, a primeira. Lutero é mais velho que Calvino, né? Calvino nasce em 1509. 1509. Em 1509, Lutero já estava se graduando já em doutor em teologia, e já em 1513 ele já inicia as aulas na Universidade de Wittenberg, a gente viu isso ontem, já como professor, doutor. Então, Calvino, ele era criança quando Lutero já começava a atuar e a fazer a reforma. Então, quando ele nasce em 1509, Lutero prega as teses em 1517, então são 8 anos, né? Calvino tinha 8 anos quando as teses estavam sendo publicadas, mais ou menos por aí. Calvino e Lutero não vão ter nenhum encontro físico pessoal. Lutero vai morrer antes de Calvino, né? Em 1546 Lutero morre, Calvino morre em 1564. E eles não vão ter durante a vida nenhum encontro pessoal, mas eles se conheceram do ponto de vista da produção, dos escritos. Calvino, quando se torna um líder protestante, ele começa a ler os textos de Lutero. É interessante, a própria chamada conversão de Calvino, né? Calvino, o caso de Lutero, a gente viu ontem, o pai queria que ele fosse ser advogado. Deus mudou a história e ele foi fazer teologia. Calvino é o contrário, né? O sonho da família é que ele fosse teólogo. Então ele foi mandado para o seminário fazer teologia. No meio da teologia ele abandonou a teologia e foi para o direito. Virou um jurista. Só que mais tarde Calvino... e aí tem um ponto que é bem importante, antes de a gente chegar nesse outro item. Quando ele estava estudando teologia ainda na faculdade, um primo de Calvino o visitou. E esse primo levou para Calvino de presente um pequeno folheto, um panfleto que Lutero tinha escrito. E deu de presente para Calvino. Falou, olha, lê isso aqui. E aí ele começou a ler aquilo, no seminário ainda. E aquilo era até proibido, perigoso no seminário. Ler aquilo ali, porque era um seminário católico, né? Você leu o que Lutero estava escrevendo, mas ele leu. E ao ler esse texto, Calvino mais tarde conta que ele começou a questionar. Começou a questionar a igreja, as doutrinas, e foi. Aí ele resolveu trancar a matrícula em teologia. Falou, não, para ser teólogo nessas doutrinas eu não quero mais. E aí abandonou e foi para o direito. Então, Calvino, de certa maneira, se converte à fé protestante lendo um folheto de Lutero, né? Bom, resumindo, mais tarde Calvino se forma em direito, vai para a França, em Paris, lá ele vai trabalhar numa escola como professor, e lá veio uma perseguição aos protestantes, e Calvino teve que fugir, porque ele já tinha ideias protestantes, estava escrevendo as institutas, né? Então, assim, resumindo, são 2 líderes expoentes, que criaram caminhos da reforma, cada um a seu modo. A gente pode dizer que Lutero é o grande líder da reforma e Calvino é o grande teólogo da reforma, o grande escritor, né? O grande compêndio teológico que a gente tem, instituição da religião cristã, é de Calvino. E que eles se conheceram por meio dos escritos, trocaram alguns textos. Lutero leu coisas que Calvino também estava escrevendo, e Calvino, né, enfim, leu muita coisa de Lutero, precisava ler muita coisa de Lutero também. E cada um, a seu modo, contribuiu para a formação de, digamos, de linhagens teológicas e denominacionais. Então, as igrejas luteranas vão atingir determinados países e lugares, e os protestantes reformados vão seguir com Calvino mais, né, pela Inglaterra, principalmente, Holanda. Então, resumindo, os 2 contribuíram a seu modo para a reforma, cada um a seu jeito. E hoje a gente tem, digamos, né, uma certa dívida com os 2, de gratidão por tudo que fizeram, a seu modo e a seu tempo. A outra questão sobre os pré-reformadores, muito importante isso. O movimento de reforma do século XVI, ele já, de alguma forma, encontrou um caminho pavimentado, uma pista já pavimentada.
que começa já no século XII, com os primeiros movimentos de mudança na igreja. Então começa com os albigenses lá na região da França, na região de Albi, que escondidamente, lembra que eu falei um pouquinho ontem disso? Escondidamente traduziram trechos dos evangelhos. O primeiro evangelho que eles traduziram foi o evangelho de João, os albigenses franceses, chamado também de cataristas, né, o cátaros. E eles formaram uma comunidade escondida que se reunia à noite, nas casas, de forma bastante cuidadosa para não serem pegos, e traduziram o evangelho de João. E só tinha um exemplar traduzido, que era muito difícil escrever, né? Século XII, tudo é manual. E sabe qual foi a estratégia? Eles tinham que decorar o evangelho de João. Cada membro albigense decorou o evangelho de João do primeiro ao último versículo, na cabeça. Se vier uma perseguição, o evangelho for queimado, ele está aqui. Que foi o que aconteceu. Quando foram perseguidos, alguém tinha na memória, e eles queimavam aquele, eles escreviam outro. Então começa ali com eles. Depois a gente vai ter outros nomes mais conhecidos até, como John Wycliffe na Inglaterra, e aí já século XIII para o XIV, né? John Wycliffe é um professor de universidade, é um sacerdote muito conhecido, e era um tradutor. E ele traduziu todo o Novo Testamento para a língua inglesa. E o John Wycliffe passou a já fazer missas, porque ele era padre, na sua paróquia, na língua inglesa, lendo a Bíblia já em inglês, pregando em inglês. E não só isso, ele criou um grupo de leigos e passou a treinar esses leigos para poderem evangelizar, pregar. John Wycliffe. Já traduzindo o Novo Testamento para o inglês. Criou o movimento dos irmãos Lollardos, que era um movimento de música. Eles saíam cantando, evangelizando com a música e pregando. Claro que a Igreja Católica descobriu, viu aquilo e, não, peraí, como é que... Está, né? Não pode, está contra a doutrina, o dogma. O Wycliffe foi muito, muito vigiado, mas a Inquisição não conseguiu pegá-lo, porque ele era muito popular, foi protegido na Inglaterra. Ele foi convocado para ir para Roma, para dar explicações. Falaram, não, pode vir que a gente paga a sua passagem, né? Pode vir. E ele disse, não vou ficar aqui. Vocês querem conversar comigo? Vem aqui na Inglaterra. Porque ele sabia que era uma passagem só de ida, né? Ir para Roma, ser julgado, é ir lá e ser preso e morrer pela Inquisição. Então ele acabou sendo preservado. E aí ele morre, mas aí, depois da morte dele, vem um segundo líder importante, que é John Hus, já na região da Germânia, né, da Grande Germânia, que é a região da Boêmia, hoje Eslováquia. Também professor universitário, traduziu aí trechos, né, da Bíblia, também do Novo Testamento, para a língua já germânica. Fez o mesmo trabalho de John Wycliffe, pegou os textos de John Wycliffe e traduziu. Também fazia a pregação, a missa já na língua vernácula. Resultado, a igreja descobriu e mandou chamá-lo. Né? Vem aqui para ser ouvido, né? Queremos saber o que se pensa disso, daquilo. E dessa vez, infelizmente, ele não teve a mesma sorte. Ele foi obrigado a ir, né? Mas deram para ele o chamado salvo-conduto. Disseram, não, pode vir que não haverá perigo de você ser preso. Pode vir, salvo-conduto. Infelizmente, ele foi para lá e quando chegou, no outro dia, ele já foi encarcerado. Aí ele passou por uma série de julgamentos da igreja, da Inquisição, do Tribunal da Inquisição. Resumindo, foi condenado à morte e à fogueira. O John Hus foi levado à fogueira. E a história conta que na hora que ele estava indo para ser morto, ele foi cantando, né? Tem os famosos cânticos de John Hus, falando da esperança, da ressurreição. Os soldados ouviam aquilo, né? Quando chegaram ali, a madeira pronta, amarraram John Hus numa estaca no meio daquela lenha. E antes de acender o fogo, perguntaram ainda a ele, você quer renunciar? Ainda tem uma última chance.
E aí ele responde: como eu posso renunciar ao que está nas Escrituras? Como eu posso renunciar ao que está nas Escrituras? E a história diz que... Mas aí antes de... As últimas palavras de John Hus foram palavras assim, chamadas proféticas. Ele diz assim: vocês vão acender essa fogueira e vão me matar. Né? O nome Hus significa ganso na língua eslava. Vocês vão matar um ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne. E esse cisne vocês não vão conseguir matar. Isso em 1415. Ano de 1415. Acenderam a fogueira e ele foi queimado. Morreu cantando. As últimas falas dele foram de cânticos. Essa profecia de John Hus, olha que coisa impressionante. Ele falou isso em 1415. Vai surgir um cisne que vocês não irão matar. Em 1515, Martinho Lutero começava a escrever as primeiras teses na Universidade de Wittenberg. 100 anos depois, 1515, que seriam pregadas lá na porta da igreja. Então, os pré-reformadores, também temos Pedro Valdo, né, temos outros, eles fizeram um caminho já de mudanças, de preparação para aquilo que Lutero vai consolidar. Lutero é um personagem, um líder que Deus levantou para consolidar um movimento já de mudanças, de anseios de mudanças que vinham acontecendo há bastante tempo. E aí, só para fechar, por que Londrina aqui tem alguns nomes de ruas com esses, né, que Isaías bem lembrou aqui? E é muito curioso, porque essas ruas elas estão ali na região nova de Londrina, ali na região da Gleba Palhano, ali perto do Shopping Catuaí, cruzam ali com o Shopping Catuaí. Uma delas, inclusive, é a Rua Martinho Lutero, onde está a Faculdade Teológica Sul-Americana, Martinho Lutero 277. Quando a faculdade estava sendo construída aqui em Londrina, ela completou agora 30 anos, e ela foi comprar, né, veio um recurso dos Estados Unidos, doado por uma instituição de lá, para comprar um terreno aqui para a construção da Faculdade de Teologia. E aí, os representantes dessa instituição, juntamente com os líderes daqui de Londrina, foram lá ver o terreno, tudo eram chácaras. Tinha ali os carreadores das chácaras, né? Só tinha o shopping Catuaí, que estava isolado para lá. Aí foram, viram o terreno, o corretor mostrou, olha, muito legal, um terreno grande, mais de 30 mil metros ali. E compraram o terreno, mas não tinha ideia de nome, de rua, de nada. Compraram o terreno, aí você tem que fazer escritura, vai na prefeitura, aquela coisa toda do cartório. Quando foram lá no cartório e na prefeitura para ver que rua era aquela, se é que tinha rua, né? Provavelmente não tem, porque são chácaras. Quando chegaram lá, uma surpresa. O responsável lá da prefeitura disse aqui, olha, né, do cartório, disse, olha, essas ruas já têm nome. Já tem nome. Puxa vida, olha só, aí foram ver. A rua principal é a Rua Martinho Lutero. Faz esquina com Zwinglio, Úrico Zwinglio, que é outro líder da reforma, onde está o colégio PGD, né, que estudam lá as crianças, que cruza ali com a John Hus, né, com a John Wycliffe, John Knox, Guilherme Farel. Que coisa impressionante. Antes da faculdade teológica chegar lá, as ruas já estavam nominadas. Foram tentar descobrir. Um vereador evangélico aqui de Londrina, quando era vereador, fez um projeto na Câmara Municipal e entregou lá na Câmara, vamos prestar uma homenagem, já que né, Londrina tem uma presença protestante muito importante, muito conhecida, vamos homenagear. E a Câmara tinha aprovado o nome das ruas. Então, quem hoje visita a Faculdade Sul-Americana, qual que é o endereço? Rua Martinho Lutero, 277. Acho que fomos nós, ou foi a faculdade que deu o nome. Mas, de novo, assim, calvinisticamente falando, né? Do ponto de vista calvinista, a soberania divina já tinha feito isso antes, né? E uma curiosidade, um dia eu estava ali perto eu estava num ponto de ônibus ali. Eu tinha deixado, acho que meu carro na oficina, uma coisa assim, estava esperando o ônibus para ir para aquela região lá,
E aí o ônibus que vinha tinha sabe aquele itinerário do Grande Londrina? John Wycliffe. Né? Terminal ao Shopping Catuaí via John Wycliffe. Lá em cima, né? Aí eu estava assim no ponto de ônibus, aí duas mulheres conversando. Falei, olha, aí veio lá o ônibus com aquele nome. Uma mulher falou para outra, mas que nome esquisito esse? Para que? Né? Deve ser algum pioneiro, né, de Londrina, colocar um nome tão estranho desse. É um nome que a gente nem sabe pronunciar, né? Com Y, com F. Daí eu me lembrei disso, né? Quer dizer, as pessoas usam os ônibus hoje, andam pelas ruas lá, não tem ideia, às vezes, de quem foram essas pessoas, né? Mas é muito interessante. Né? A história chegou antes, a reforma chegou antes aqui em alguns lugares também. Bom? Obrigado. Amém. Pastor, queria só fechar com uma pergunta aí. Isso, vamos fechar, porque eu estou vendo as irmãs já olhando tá para mim assim. Aí, ó, mas glória hora a Deus. do almoço, né? Amém. Vamos lá. Só contextualizando, Sim. eu estava com alguém envolvido com a teologia ontem também. Tivemos uma reunião de presbitério. Ele é coordenador do curso teológico da Unifil. E ele estava falando dos estudos dele lá e tudo mais, que ele, na realidade geral da igreja evangélica brasileira, que a igreja evangélica brasileira está pregando marketing e publicidade. Jesus, se você está com alguma crise financeira, vem para cá. Se você é alguma coisa... E é uma competição, às vezes, entre as igrejas, daquilo que a igreja pode oferecer. E dentro desse contexto, eu cito até um autor conhecido nosso, que é o reverendo Hernandes. A gente muito ouve falar do declínio da igreja protestante na Europa. Recebi da Junta de Missões Presbiterianas aqui, que a igreja presbiteriana está contratando, recebendo currículos com o projeto de reevangelizar a Europa. Como que o pastor envolvido com todo esse contexto enxerga essa realidade lá fora? Talvez algumas coisas você já respondeu para nós aqui do que devemos fazer como igreja, né, que é permanecer nas Escrituras, mas olhando, enxergando a realidade lá fora, como viver a igreja brasileira, permanecer fiel a essas Escrituras, como o pastor enxerga tudo isso? Certo, legal, obrigado aí da questão, bem ampla e importante. De fato, a Europa, né, que já foi berço da reforma, foi esse lugar onde tudo aconteceu, que a gente está vendo aqui. Em muitos lugares hoje ela se tornou campo missionário de novo. Né? O que foi o berço da fé protestante, hoje é campo missionário. Você tem que mandar missionário de novo para lá para recomeçar, reacender a chama que se apagou. Por quê? Porque essas nações caíram num certo secularismo. Né? Houve uma certa acomodação. E por que essa acomodação? Porque em alguns lugares a reforma ela virou religião do Estado, oficial, todo mundo é. E num primeiro momento, isso é bom. Puxa vida, nós todos aqui somos agora protestantes, somos todos evangélicos. Só que passado um determinado tempo, 100 anos depois, 200 anos, o que é oficial, nominalismo, gera um comodismo. Do tipo, eu já nasço na Alemanha, então eu já sou protestante. Eu já sou luterano. Você sair fazendo pesquisa, qual é a sua religião? Eu sou luterano. Mas é o chamado luterano não praticante. Então hoje nós temos uma nova categoria que está surgindo no mundo e crescendo até no Brasil também, são os protestantes não praticantes, os evangélicos não praticantes. São pessoas que têm origem, mas a religião não faz mais sentido de mudança de vida, de comportamento. É igual no Brasil, você sair pesquisando na rua aí, quem não for protestante ou evangélico, ele vai responder geralmente o quê? Eu sou católico. Mas qual a sua religião? Eu sou católico. Mas é um católico não muito praticante. Eu vou na missa uma vez por ano, 2 vezes, né? Então, essa figura do católico não praticante gerou hoje o evangélico não praticante, o protestante não praticante. Isso na Europa vem acontecendo. E uma das razões é o nominalismo, é o comodismo dessas nações que depois de 100 anos se acomodaram. Está tudo reformado já, não tem uma... Né? Vamos salvar quem? Não precisamos salvar mais ninguém, está tudo já
Todo mundo já é. Quando todo mundo se torna igual, você perde o senso do que deveria ser feito, né? Então, a gente precisa voltar a um slogan da própria reforma. A reforma tem um slogan, Lutero e outros disseram depois, reforma protestante sempre se reformando. Igreja reformada sempre se reformando, permanentemente. Porque é isso que mantém o reavivamento. Houve um reavivamento no século XVIII, com John Wesley e os metodistas, que buscaram reformar a própria reforma. Então, século XVIII, na Inglaterra, Wesley e outros olharam a igreja e disseram, olha, nós temos que reformar a reforma. Fazer uma reforma dentro da reforma. E foi o que aconteceu. Então eles começam o movimento, de novo, de volta à Bíblia, de volta às Escrituras, de oração, grupos pequenos. O movimento metodista é isso. Estudo, conhecimento, jovens universitários que vão para os presídios, vão para as fábricas, vão para a rua, vão fazer missão. E aí, o grande avivamento na Inglaterra, que vai impactar os Estados Unidos e ocasionar o grande reavivamento também nos séculos XVIII e XIX. Então, assim, resumindo, a reforma ao longo do tempo, ela precisou passar por reavivamentos. Como você colocou, reformar a própria reforma. E acho que hoje, nós estamos de novo num momento assim. Esses países, essas nações vão ter que experimentar de novo um reavivamento, um redespertamento. E as igrejas que estão na América, aqui como o Brasil, igrejas inclusive de outros contextos, que estão muito mais comprometidas e atuantes, elas voltam, passam agora a ser base de envio. Os missionários foram mandados para cá no século XIX, agora a igreja daqui está mandando para lá, para recomeçar. Assim, eu diria, para concluir, que partindo do princípio de que Deus está agindo nessa história e controlando tudo, essa situação que está acontecendo na Europa, ela vai, em algum momento, ser lugar de intervenção de novo para um recomeço. Vai haver um reavivamento de novo, porque historicamente a igreja sempre teve ciclos. A igreja cresceu, se expandiu, impactou, experimenta um declínio, mas, de novo, Deus retoma o seu povo e a sua igreja. Pela história, eu acredito que a gente venha a ter, num tempo não muito distante, novos momentos de mudança e transformação, como esse que houve no século XVI. Acho que vamos ter de novo. Tá bom? Encerramos então por aqui. Agradeço mais uma vez aos irmãos a paciência de estarem aqui, ouvindo, acompanhando, E aí, querendo Deus, dando tudo certo, ano que vem a gente pode pensar numa continuidade, Falamos com o pastor Ricardo, aqui também o pastor Isaías, provavelmente, fazermos aí uma outra fase do seminário, dando continuidade, e aí trazermos para o Brasil, pensarmos a origem da igreja no Brasil, como é que tudo aconteceu, veio aqui para o Paraná, veio para Londrina. A história está aqui, o pastor Isaías falou agora há pouco aqui, os evangélicos, as ruas, os nomes, Londrina. Como é que tudo isso chegou aqui? Isso tem uma importância para todos nós. Nós estamos aqui numa cidade, somos protestantes, somos evangélicos, precisamos conhecer as nossas origens, de onde viemos, quem somos nós e quem trouxe para cá essa palavra. Tá bom? Muito obrigado. Amém. Já estamos fechados aqui, amém, queridos? Ano que vem, amém? Glória a Deus. Já vamos agendar de novo, viu, pastor? Glória a Deus. Por favor, se coloquem em pé, nós já vamos encerrar. Tem um cafezinho para você lá. Eu sei que já é 11 horas, mas aproveita esse tempo, conversa, come lá uma coisa antes de você ir votar e fazer o almoço. Por favor, reverendo Isaías, vem aqui de novo. Quero convidar a esposa do pastor Wander, por favor, vem aqui. E reverendo Brandão também. Seremos breves, tá? Amém? Mas eu pedi para o reverendo Isaías orar, agradecendo pela vida do pastor Wander, sua esposa, abençoando ele também, como igreja, e depois você encerrando, tá bem? Amém?
Vamos orar. Deus querido, mais uma vez nosso coração se alegra diante de Ti. Nosso coração se alegra por Ti, Jesus, e por nós termos convicção mais uma vez nesse dia de que o Senhor é o centro das nossas vidas. O Senhor é o centro da igreja e esta mensagem que nós queremos continuar pregando, anunciando e vivendo também cada dia da nossa vida. Abençoe cada coração nesta manhã aqui para que tenha sido através destas aulas, da história, de como o Senhor tem agido no mundo, tenha sido de alguma forma, ó Deus, impactado, renovado, fortalecido na sua fé. Porque nós somos herdeiros e resultados da mensagem da fé e queremos hoje também viver pela fé, essa fé que nos alcançou um dia. Queremos te louvar, Deus, pela vida do professor Wander, da Adriana, dos seus filhos. Queremos te agradecer, Deus, por esse ministério. Deus, que mente privilegiada do professor Wander, que privilégio o Senhor concedeu a ele. Deus, de conhecer, de ver cada meandro, Deus, do teu agir em todos esses séculos, e como é bom ver como o nosso Deus conduz a história, mas também o nosso Deus tem levantado hoje também pessoas como o professor Wander para expandir, para anunciar, para relembrar, para trazer a memória e trazer esse conhecimento que solidifica a nossa fé, a nossa convicção no Senhor, na Tua palavra que não falha. Tua palavra, ainda que seja queimada fisicamente, ela continua viva no nosso coração, e o Senhor tem preservado a Tua palavra por toda a história. Deus derrama bênçãos sobre a vida do professor Wander, da Adriana, sobre a vida do ministério deles. Eles são profissionais hoje também, que como a reforma nos mostrou, eles são usados pelo Senhor na profissão deles. E o Senhor tem edificado, ó Deus, a igreja, o povo do Senhor, através da vida deles nesses dias, e nós te bendizemos e rogamos que o Senhor derrame sobre eles tua bênção, a tua proteção, o teu cuidado, que o Senhor os guarde debaixo da tua mão, que o Senhor os esconda debaixo das tuas asas, e que nenhum mal os atinja, e que também suas mentes e corações continuem sendo, ó Deus, abençoados e usados para a glória do nome do Senhor. Nós rogamos assim as tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Senhor, lembrando das palavras do profeta Oséias, que o povo tem sofrido, perece e morre na escuridão por falta de conhecimento. E o conhecimento do Senhor principal, original para todo aquele que crê em Jesus Cristo, é a tua palavra, Senhor, as santas escrituras. E o Senhor tem levantado homens e mulheres para continuar, Senhor, o ensino do conhecimento bíblico, teológico para as igrejas, em todos os lugares do mundo, mas principalmente nos últimos tempos, aqui no nosso Brasil, Senhor. Que esses homens, que essas mulheres sejam cada vez mais ricamente abençoados pelo Senhor, guardados, ensinados e protegidos pela tua presença e pela graça do Senhor sobre a vida deles. Mais uma vez somos gratos ao nosso querido pastor, mestre, que o Senhor trouxe aqui para nós o ano passado, e agora também esse ano, e o ano que vem com toda certeza. Que o Wander, Senhor, esteja conosco sempre para trazer o ensino, não apenas das Sagradas Escrituras, mas no mover soberano de Deus sobre toda a terra, sobre todos os habitantes, sabendo que o Senhor conduz a história, e a história está em tuas mãos, e um dia o Senhor voltará para nos dar em Cristo Jesus a vida eterna na tua presença. Oramos, Pai, abençoando a igreja Manaim e toda a igreja Boas Novas, todas as demais igrejas do Sínodo de Londrina, para que nós possamos buscar o conhecimento do Senhor, seja das Sagradas Escrituras ou do conhecimento teológico dado a todos nós para a glória do teu nome. Abençoa a igreja em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.